o segundo aspecto é ter consciência que o reino de Deus é espiritual. Muitas vezes a gente não tem a consciência de que o reino de Deus é espiritual. O que isso quer dizer? Ter consciência lá, em João 18, Romanos 14, tem textos que trazem isso, que o reino de Deus não é comida nem bebida. Lembrar que o reino de Deus é espiritual. E por que isso é importante? Para a gente conseguir desfrutar dessa família rendida ao Senhor, a gente tem que entender que o reino de Deus é espiritual. Por quê? Se a gente não entende, a gente não sabe o que fazer dentro dos problemas. Porque o problema, ele vem. E por mais que, obviamente que, se a gente for contar aqui, nem todos da nossa família conhecem o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. Mesmo conhecendo, já tem as dificuldades. Imagine não conhecendo. Então, quando a gente não conhece a Deus como nosso Senhor e Salvador, como diretriz para a conduta de atitudes, a gente está no meio do caminho, a gente faz de tudo que dá na nossa cabeça. A gente trabalha com as emoções. Você me feriu, eu te firo de volta. Não se trabalha muito as questões de Deus dentro do lar quando você não está submetido à vontade de Deus, concordam? Então, nesse aspecto, o reino de Deus, quando a gente tem essa consciência de que ele é espiritual, a gente entende que para a gente vivenciar essa família no propósito de Deus, a gente tem que guerrear no sentido de ser ativo. Porque assim como o reino de Deus é espiritual, e nós temos, sim, anjos que estão a nosso favor, nosso Deus, o nosso Senhor, que já ganhou essa guerra para nós também temos um inimigo da nossa fé. E se a gente não entende isso, muita coisa que acontece no lar, a gente vivencia inerte, deixando que tudo aconteça e nada que a gente possa fazer para aquilo não acontecer ou ser revertido. Isso é extremamente importante para a gente vivenciar as bênçãos de Deus dentro do nosso lar. E aí, para esses textos, eu trago para a gente Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18, que vai falar justamente sobre isso, sobre as armas espirituais que a gente tem que ter em mão para a gente poder avançar e vivenciar as promessas de Deus na nossa casa e no nosso lar. Então, quando a gente tem a consciência do Espírito Santo, que o reino de Deus é espiritual, que a gente tem um inimigo da nossa fé, sim, que ele não quer que você esteja aqui, ele não quer que você vença em fé, ele não quer ver você crendo em Cristo Jesus. Paulo traz em Efésios 6 que a gente não deve ficar inerte vendo as coisas acontecer. Que a gente deve se apossar dessas armas espirituais para guerrear. Em Efésios 6:10 fala, olha, fortalecei-vos no Senhor e tomai das armas espirituais. Você está numa guerra. E não estou falando aqui para assustar ninguém, mas assim, olha, se a gente não entender que a gente está numa guerra, o que vai acontecer com a gente? Morrer. Como que você entra numa guerra e você não sabe que você está numa guerra? O primeiro lance de dardo inflamado aí, de fogo, você morre. Porque como você não tem consciência que você está numa guerra, tudo que vem, você vai engolindo. E aquilo vai te sufocando. E você não tem nenhuma ação para que aquele mundo espiritual seja conduzida de acordo com a vontade de Deus. Então, quem vai prevalecer dentro do seu lar é o quê? É a briga, é a discussão, é a falta de perdão, é o falar mal. Porque você está desapercebido lá na festa de aniversário, sem saber o que está acontecendo. Não, você não está numa festa de aniversário, você está numa guerra. E a primeira questão que é colocada ali em Efésios 6 é sobre a verdade e a justiça. Coloque no seu cinturão a verdade e a justiça no peito. E eu entendo que, quando te vem o conflito no seu lar,
E se você não sabe o que fazer com aquilo, você não pode ater mão da verdade. Ah, mas eu não faço isso, Silmara. Tudo que vem no meu coração, vai. E eu falo a verdade, sou transparente, dou a quem doer. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da verdade de Deus. Há verdades e verdades, não é verdade? Não é a nossa verdade, gente. É a verdade de Deus. Então, começou a confusão. A primeira coisa, vamos estabelecer a verdade aqui nessa casa. É a verdade do Senhor para a nossa família. O que o Senhor quer para a nossa família? Ah, mas fulano falou, fulano ciclano falou. Tá, todo mundo falou. Mas qual que é a verdade de Deus aqui para a nossa família? Vamos examinar aqui a palavra. O que Deus tem como verdade aqui? Ah, a verdade de Deus é para eu perdoar o meu genro. Ah, a verdade de Deus aqui é para eu perdoar meu marido. Ah, a verdade de Deus aqui é para eu não irritar os meus filhos. Tudo começa na verdade de Deus. Senão vira uma bagunça. Isso não sou eu que estou falando lá, hein? É Paulo. Não vão brigar comigo depois. A verdade de Deus tem que ser a base da nossa família. Outro ponto que eu quero destacar é que a palavra de Deus tem que estar nos nossos pés. E a gente tem que levar a paz. Então, tem aquela reunião na casa da tia. O que a gente tem que levar na casa da tia com os nossos pés? Acabei de falar. A paz. Tem a reunião na casa do irmão, o que a gente tem que levar? A paz. Ah, mas você não sabe o que ela falou de mim. A verdade, vamos voltar lá então. A verdade de Deus, a paz, que não importa o que o outro faça. Eu sou filha de Deus, eu quero servir a Deus. Então eu vou buscar a verdade de Deus, eu vou buscar a paz.